Dando continuidade, de novo, método da imagem. Mas agora a gente vai para o seguinte exemplo. Então agora é fio carregado na presença, ou, na verdade é o plano condutor na presença do fio, né? Mas agora fica assim mesmo. Na presença do plano condutor. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você tem um plano aqui. Esse plano ele vai para cá, vai para cá, vai para cá é infinito, né? Todo mais. Ele vai em todas as direções, prolonga, inclusive para baixo, que tudo para baixo que é condutor também, tá certo? E você vem aqui e coloca na presença desse plano condutor um fio, também infinito. Então está aqui um fio com uma certa quantidade de uma distribuição uniforme de carga lambda aí, nesse fio. E aí a pergunta então é qual o potencial a uma certa distância P do plano. Uma posição arbitrária. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nesse exemplo é calcular o campo elétrico de um fio, tá certo? Então veja, aqui no método da imagem já sabia, né? A gente já partia aqui do campo, do potencial de uma carga pontual, porque a gente já sabia. Tá vendo? A primeira coisa era escrever o potencial de uma carga aqui pontual. Agora a gente precisa escrever o potencial desse fio aqui. Então como é que é o potencial de um fio? Então vamos lá. Para fazer isso, geralmente a gente parte do campo elétrico e lei de Gauss, tá certo? Então se eu tenho aqui um fio, opa, tá aqui o meu fio, vamos fazer em vermelho para combinar. Então, passo 1. Cálculo do potencial produzido pelo fio uniformemente carregado. Certo? Então tá aqui o meu fio aqui, ó. Eu vou lá, ele vai embora também, fio infinito, né? Vai para cá, embora, vem para cá, embora. Então eu faço isso para calcular o potencial. Eu vou a partir do primeiro eu calculo o campo elétrico e depois eu calculo o potencial a partir do campo elétrico. Então vem lá, faço minha superfície gaussiana aqui. Essa superfície gaussiana aqui ela tem uma distância R. Aqui. E aí eu sei que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana é igual ε0, né? Bom, o fluxo é igual à integral de E escalar dA, e isso aqui é igual a carga envolvida por essa superfície gaussiana dividido por ε0. Bom, por simetria, esse campo a uma certa distância ele é constante, tá certo? Porque ele não pode
ser maior aqui e menor aqui, porque se eu rodar de 180 graus o fio não muda nada, então não pode ser inverter. Então, para uma certa distância fixa, o campo elétrico é constante. Além disso, ele tem que ser radial também, por simetria, tá certo? Se não for radial, novamente, se eu rodar o fio 180 graus, o campo muda de direção, também não pode acontecer isso, tá certo? Então, como ele é radial, ele é paralelo ao meu dA aqui da área lateral ao cilindro, e ele é perpendicular aqui ao meu dA das tampas do cilindro, tá certo? Então, o fluxo aqui nas tampas não contribui, dá zero, a gente só tem o fluxo aqui na lateral. Então, eu tiro daqui que o campo elétrico vezes a área, eu já sei que é radial, então vou pôr o módulo aqui. A área dessa superfície gaussiana, eu vou chamar de comprimento L aqui, nada mais é do que 2πr vezes L. E a carga envolvida nada mais é do que lambda vezes L, certo? Dividido por ε0. Isso aqui é a carga envolvida, certo? Lambda, como lambda é constante, vezes L, me dá exatamente a carga envolvida. De forma que eu tiro daqui facilmente que o campo elétrico é igual a 1 sobre 2π ε0, o L cancela com L, e aí fica aqui lambda sobre R na direção R inversora. Esse é o meu campo. Beleza? Bom, e o potencial? O potencial a gente calcula pela integral de linha, tá certo? Então, o V num certo ponto R, ele é igual a menos a integral de E escalar dl. Tá certo? Muito bem. Aqui tem uma peculiaridade muito importante. Presta atenção agora aí para não cometer o erro. O fio ele é infinito, tá certo? O fio é infinito, então eu não posso, como eu já falei nas outras pessoas, não posso definir o potencial no infinito igual a zero, certo? Quando eu tenho planos infinitos, superfícies infinitas, eu não posso falar que no infinito o potencial é zero. Por quê? Porque no infinito tem carga. Eu não posso falar que em cima da carga você tem um potencial zero. Tá claro? Não posso fazer isso. Porque aí tem uma divergência. Não posso falar na carga o potencial é zero, em cima da carga. Então não posso falar no infinito o potencial é zero. Porque no infinito tem carga, porque o fio é infinito, então não dá para falar isso. Tá claro? Então eu tenho que definir uma certa posição arbitrária, qual você queira, para falar que nessa posição aqui o potencial é zero. Tá certo? Eu tenho que escolher uma. É um ponto de referência que você escolhe o que é dado ou para você dar uma diferença de potencial. Certo? Isso acontece sempre para planos infinitos, fios infinitos, que é geralmente que a gente trabalha, planos e fios infinitos. Tá certo? Então, como é linha infinita, eu deixo só explicitar aqui, ó. Como a linha é infinita, não podemos supor V de infinito igual a zero. Tá certo? De forma escolhemos então um ponto de referência
que eu vou chamar aqui de A. Pronto. O potencial a uma distância A do fio é zero. É isso que eu estou falando. Certo? Essa é a minha definição. Então, quando eu for calcular aqui, eu vou ter que o V de R menos o V de A, tá certo? Então, eu vou ter V de R menos o V no ponto A é igual menos a integral. Então, vai ser o quê? Integral do quê? De A até R, tá certo? De E escalar dl. No meu caso, o dl aqui, eu estou escolhendo radial, tá certo? A distância, então, que vai de um ponto A até um ponto R. Isso aqui tudo é um raio, é uma certa distância radial do fio. Então, aqui fica A escalar dr. Tá certo? Finalmente, o V de A foi o cara que eu escolhi sendo zero, tá certo? Então, esse cara dá zero. Então, daqui eu tiro aqui V de R. É igual menos a integral de zero até R. Quanto vale o E? 1 sobre 2π ε0 lambda sobre R dr. E isso aqui é igual, então, V de R é igual menos 1 sobre 2π ε0 lambda ln. Vou chamar aqui, é melhor chamar de R' aqui, né? O cara está integrando, né? Porque aqui já está R, né? Então, ln de R' de A até R. Isso aqui, então, fica ln de R menos ln de A. Então, isso aqui fica menos 1 sobre 2π ε0 lambda ln de R menos ln de A é ln de R sobre A. Então aí não fica zero. Aqui? No da frente, a integral da frente. Porque ficou de 0 a R. O professor colocou. Não, desculpa. Estava de A até R. Aí o professor colocou de 0 até R. Não fica de A até R. Ah, desculpa, aqui você tem razão. Aqui eu pus 0, mas não é 0. É A. Obrigado. Integral de A até R. Tá certo? E esse aqui, então, é o potencial produzido por um fio infinito. Onde o A aqui, quem é o A? É uma posição arbitrária onde eu defini o potencial como sendo zero. Se inverter os limites para trocar o sinal, tem problema? Trocar os quais esse cara aqui? É. Não, você pode trocar aqui. Você põe ln de A sobre R e troca aqui. Sem problema nenhum. Não mudou nada o resultado. Né? É a mesma expressão. Ln de A sobre R. Ok? Muito bem. Então a gente já tem o campo produzido por um fio. Veja, se a gente olhar o caso anterior, a gente começou com o campo produzido por uma carga pontual. Só que aqui a gente já sabia, então a gente já pegou direto a expressão. Agora a gente teve que calcular esse campo para começar. Também a gente poderia já partir dele, como a gente já trabalhou isso antes e tudo mais. Mas a gente calculou. Agora, qual que é o próximo passo? Então agora o passo 2. Agora vem o passo 2 aqui. Ó. Passo 2 é, então, substituir o plano condutor por uma linha carregada com densidade de carga que eu já vou aqui partir do pressuposto, que eu já imagino que deve ser isso, vou chamar de lambda menos, tá certo?
Então, já vou partindo do pressuposto que a gente tem aí uma certa carga lambda menos. Se eu não quisesse colocar uma distribuição de carga positiva, no final eu ia descobrir que ela era negativa, tá certo? Não tem problema nenhum. Eu já estou supondo que é um lambda menos. Então a ideia é o seguinte, ó, agora olhando de perfil aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, a fronteira aqui. Aqui para baixo, aqui antes ficava o meu plano condutor, tá certo? Aqui para baixo, estou olhando de perfil. E aqui, ó, estava o meu fio carregado positivamente, mais lambda. Olhando de perfil, certo? O fio está aqui chegando na minha vista, indo lá pro... E aqui estava o plano condutor. Agora eu vou trocar esse plano condutor aí por um outro fio que agora tem uma certa quantidade de carga, menos lambda. Tá certo? Esse cara aqui está a uma certa distância D, e esse cara aqui está a uma certa distância D'. Ok? E eu quero calcular o campo num certo ponto arbitrário aqui, P, qualquer. Esse ponto P está a uma distância aqui, que eu vou chamar de S+, da carga positiva, do fio positivo, e está a uma certa distância aqui, que eu vou chamar de S-, dessa carga, distribuição de carga negativa. E agora vou calcular o potencial aí, numa certa posição. Tá certo? Vou calcular o potencial produzido por esses dois filamentos aqui. O que eu quero aqui, ó, só para vocês, acho que para enfatizar que eu não enfatizei ainda, é que vou chamar esse eixo aqui de Y e vou chamar esse eixo aqui de Z. Tá certo? O que eu quero aqui é o que o V de Y, vírgula 0 seja então igual a 0. Isso aqui é minha condição de contorno. Professor, para a maioria dos casos, o potencial sendo 0 simplifica? Simplifica. Simplesmente você vai ter na hora de resolver o sistema de equações, lá, duas equações, duas incógnitas, você não vai ter uma constante lá que vai te dar uma expressão, mas é uma álgebra bem básica que você faria mais fácil. Né? Simplifica muito pouco, vamos dizer assim. Não é nada que não seja insolúvel. Então, ó, basicamente, o que eu estou falando aqui? Estou falando que quando o Z for 0, ou seja, aqui na região, aqui, quando estiver encostado no plano, o meu campo, o meu potencial ele vale 0. Bom, quanto vale agora o potencial total aqui produzido pelos dois? O potencial total, ele vale o meu V mais aqui, que é o produzido por lambda mais o V menos aqui, que é produzido por esse menos lambda aqui. Certo? Pela expressão que a gente calculou aqui, ó, esse R aqui é basicamente a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular. Então, o meu V+, olhando a expressão aqui, quanto ele vale? Menos lambda sobre 2π ε0 ln do quê? De S+ sobre A. Tá certo? Porque o S+ é a distância do lambda até uma certa... Qualquer posição aqui, ó, que tiver uma distância S+, vale o mesmo. E o V-, por sua vez... Eu já estou pegando aqui já um menos lambda já. Não precisaria, mas já estou partindo do pressuposto, por causa das minhas experiências anteriores. Então aqui vai ficar mais 1 sobre 2π ε0 lambda
ln de quê? De S menos sobre A. Tá certo? O V total, por sua vez, é a soma dos dois, então vai ficar menos lambda sobre 2π epsilon 0 ln de S mais sobre A mais lambda sobre 2π epsilon 0 ln de S menos sobre A. Tá certo? De forma aqui que eu posso colocar esses caras em evidência, então vou ficar assim, ó, lambda sobre 2π epsilon 0 ln de S menos sobre A menos ln de S mais sobre A. Agora, quanto vale esse termos entre corchetes aqui, ó? Esse cara aqui eu posso abrir em dois, não posso? Fica assim, ó, ln de S menos ln de A. Aí fica menos ln de S mais menos ln de A. Então o ln de A vai embora aqui. Aqui fica ln de S menos ln de S mais, que fica no final das contas ln de S menos sobre S mais. Certo? Então meu V total ele vale lambda sobre 2π epsilon 0 ln de S menos sobre S mais. Ok? Mas aqui ele não está escrito em termos de y e z, tá certo? Quanto vale S mais e quanto vale S menos? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui é meu z e aqui é meu y, tá certo? Então, o S mais, ele vale... Ó, vou fazer tudo de novo aqui, ó. O S mais vetor, ele vale y versor. Agora eu estou calculando o S, porque aqui eu tenho o resultado do potencial, mas ele não está em termos de Z e Y, tá certo? Ele está em termos de S mais e S menos. Então eu preciso calcular agora quanto vale o S mais em termos de Y e Z. E eu preciso calcular quanto vale o S menos em termos de Y e Z. Para depois poder usar a condição de contorno aqui. Sim? Então, meu S mais vetor aqui, ele vale o quê? Ele vale um y versor. Ó, essa distância aqui, ó, é z menos d, não é isso? Mais z menos d, z versor. Tinha ou não? Hã? Beleza? E o S menos, ele vale y versor mais, agora que o meu z, ó, é z mais d' no caso, tá certo? Porque o L, como ele é grande aqui, tá vendo? Ó, então eu tenho que pegar o z e somar d' aqui. Z mais d' z versor. De forma que o módulo desse cara é o produto escalar dele com ele mesmo, então uma raiz. Então o meu S mais, que é o que aparece aqui, que é o módulo, né? Essa distância, ela vale y² mais z menos d ao quadrado elevado a 1/2.
Você pode ver isso também pelo triângulo retângulo, aqui, tá vendo? Ó, isso aqui vale y, esse tamanho aqui, ó, vale z menos d, então fica y² mais z menos d², isso aqui é s mais ao quadrado. Certo? Consegue enxergar o triângulo retângulo aí? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Ops. Aqui, aqui e aqui. E o outro triângulo retângulo é esse cara aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vou fazer em amarelo aqui. O outro triângulo retângulo é esse cara aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então fica S menos ao quadrado é igual a Z mais D' ao quadrado mais Y ao quadrado. Tá certo? São os dois triângulos retângulos. Então daqui eu tiro o módulo de S menos é igual a Y² mais Z menos D' ao quadrado elevado ao meio. Então agora eu substituo aqui para calcular o meu V de YZ. Então ele vale lambda sobre 2π ε0 ln S menos y² mais z menos d' ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2, dividido pelo S mais, que é y² mais z menos d ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2. Pronto. Tá aí, esse é o potencial produzido por esses dois fios, tá certo? É um potencial que também obedece a equação de Poisson e a equação de Laplace, tá certo? Por quê? Porque é um potencial de um fio. Então, obedece o potencial. A equação de... Só que agora precisa satisfazer a equação de contorno, tá certo? No S menos não é Z mais D'? Aqui é mais, desculpa, exatamente. Porque é o S... Isso, aqui é mais. É o mais. Beleza? Agora a gente precisa fazer esse cara obedecer a condição de contorno. Então, para isso, a gente tem que o V de y,0 tem que dar 0. Quanto vale o V de y,0? Vale 2 não. Lambda sobre 2π ε0 ln. Então vai ficar y² mais d' dividido por y² mais d². Tudo isso aqui tomando a raiz. Tá certo? Isso aqui tem que dar 0. Quando é que isso aqui dá 0? Ln do que dá 0? Ln de 1. Quando é que isso aqui dá 1? Quando esse cara aqui for igual a esse cara aqui de baixo, tá certo? Ou seja, D' igual a D. Então, finalmente, o meu V de lambda Z, que satisfaz a condição de contorno, é lambda sobre 2π ε0 ln de lambda² mais z mais d ao quadrado dividido por y² mais
Z menos D ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2. Está aí o potencial. Pronto. Satisfaz a equação de Poisson, satisfaz a equação de contorno, potencial é único. Esse aqui é o potencial do caso de um fio na presença de um condutor, de um plano infinito condutor. Se eu quisesse calcular a distribuição de carga, o que eu tenho que calcular aqui, ó? Na superfície, né? Se eu pegar aqui, ó, a derivada nessa direção aqui. Qual é a direção? Z. Então, se eu quisesse calcular a distribuição de carga, o que eu faria? Eu pegaria del V de YZ del Z, tá certo? Faria essa conta e tomaria aqui o limite em que o Z tende a zero, tá certo? Isso aqui, por sua vez, ele vale epsilon menos epsilon sobre y menos sigma sobre epsilon zero. Tá certo? Então, basta você derivar, vai dar um trabalho, tem que fazer a cadeia, blá, 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 blá. Mas você deriva, iguala e você tira aqui quanto vale. Toma o Z indo a zero, tá certo? Para quê? Para a gente calcular na superfície mesmo. Professor, por que sigma e não lambda? É a distribuição de carga na superfície. Na aula passada a gente deduziu isso aí. Então eu estou querendo calcular qual é a distribuição que esse fio criou nesse plano condutor, tá certo? É a distribuição ali. Porque você tem um fio, mas você tem agora uma quantidade de carga no plano condutor como um todo. Beleza? Tá claro? Porque ele não vai criar um fio, né? Ele vai criar um... Obviamente que bem abaixo do fio a concentração é maior, mas à medida que se afasta também tem cargas lá que vão diminuindo à medida que você vai se afastando. Beleza? Alguma pergunta? Faz a conta aí. Essa conta que, se você quiser, eu já cheguei a fazer ela. Opa, é aqui, ó. O seu sigma, faz na sua casa, lá você tem que encontrar para ele menos lambda d sobre π y quadrado mais d ao quadrado. Certo? Vai depender da distância, vai depender do lambda e também vai depender do y, né? Então, quanto mais afastado se tiver ali, vamos dizer, do centro, né, desse menor. Depende do y, né? Quer dizer, quanto mais afastado se tiver do fio aqui, ó, menor tem que ser a distribuição de carga, né? Tem que depender proporcionalmente a 1 sobre y aí, ou 1 sobre y ao quadrado, que seja. Aumentou y, diminuiu a distribuição. Alguma pergunta?